Olá, amigos! Canal Tricolaço com mais uma conversa no ar aqui para você assistir, discordar, concordar com a gente também. Venha, curta, compartilhe, dê like aí, inscreva-se também. A gente vai falando das coisas do São Paulo. Obviamente, o assunto hoje é a demissão do Rogério Ceni. Nem faríamos vídeo hoje. O vídeo era só para depois do jogo do sábado contra o América. Mas eu não podia ficar sem falar, até porque outro dia eu fiz um vídeo aqui, foi o mais assistido até hoje aqui, falando o que eu achava que podia acontecer a partir daquela parada da intertemporada, foi onde houve aquele incidente lá com o Marcos Paulo e a gente precisava falar. E desde ali, né, meio que foi se criando uma convicção em muita gente de que o Rogério deveria sair. Porque aí você começa a criar um monte de teoria de que o cara perdeu o grupo, não gosta de ninguém e tal, e não é assim que funciona no futebol, né? Eu achei uma medida desesperada e até certo ponto canalha da diretoria do São Paulo, porque ainda que todos nós concordássemos que o Rogério deveria sair, e eu nem era a favor, já disse aqui outras vezes, mas vamos lá, tá? Todo mundo chegou a um consenso, tem que demitir. Não era hoje, né? Se a diretoria do São Paulo pensou em algum momento em demitir o Rogério, tinha que ter sido depois do jogo do Água Santa. Ou lá atrás, na virada do ano. Ou lá atrás, no final da Sul-Americana, quando o São Paulo perdeu ridiculamente. Fazer isso depois de uma vitória, no meio de uma semana, onde vai ter outro jogo, cujo próximo treinador não vai nem poder parar para olhar antes para montar o time que vai até lá. É o caminho mais torto possível que um clube de futebol poderia adotar na hora de trocar de técnico. É absurdo o que aconteceu. Absurdo o que aconteceu. Conclusão da história. Eu estou gravando esse vídeo às 10h06 da noite da quarta-feira, dia 19 de abril, e o São Paulo ainda não tem técnico. Porque também, quando eu vi, o Rogério tem reunião e tal, não sei o quê, capaz que mandem ele embora, eu achei, olha a inocência, eu achei que o São Paulo já tivesse conversado com alguém, ficado ali meio acertado, porque tinha pressão, aquela coisa toda, você tem meio que se antecipar. Aí o São Paulo ganha o jogo ontem, parece que o clima muda um pouco, e aí vai que dá um certo constrangimento de mandar o Rogério embora. Puta, vamos esperar e tal. Mas aí você já se combinou com o outro. Então você tem que efetivar a demissão. Eu pensei isso, né? Eu consideraria tão ruim quanto, mas falar, bom, pelo menos os caras têm um rumo. Não, os caras não fecharam com ninguém. O noticiário todo aí é o Dorival é o plano A. Mas plano A para quê? E aí são algumas perguntas que a gente tem que fazer para quem cuida de futebol e para quem assiste futebol. Esse negócio de que torcedor é só torcedor, eu sou torcedor, e não quer saber do resto e tal, e coisa que é bobagem. Cara, isso isso é um absurdo. As pessoas cada vez mais se interessam por entender o jogo de futebol, né? Fazer parte de grupos que pensam alguma coisa a respeito do time tem muito a ver com a forma como você vê futebol, né? E quem consegue acompanhar futebol entendendo como é um jogo de futebol, como é um campeonato, essas coisas, sabe que um princípio básico é você saber para onde você quer ir. E quem é que pode me levar até lá? Com as peças que eu tenho aqui. É assim que funciona. Eu quero que o São Paulo seja um time de toque de bola, veloz, que chegue na cara do gol, ganhe de todo mundo de goleada e seja campeão. Quem é que me faz isso? Você vai estudar no mercado quem é que tem condição de fazer isso. E traz. Meu time tem que ter 5 jogadores atrás para se defender bem, ficar fechadinho, e jogadores rápidos para sair no contra-ataque. Quem é bom para fazer isso? Entendeu? Essa diretoria ruim do São Paulo, que é muito pior que a do Leco, hoje eu cheguei a essa conclusão, porque o Leco era péssimo, mas o Leco procurou, pelo menos na maior parte do tempo, se cercar de pessoas
que tinham algum tipo de ligação com o futebol de verdade. Por exemplo, o Raí. Ah, mas o Raí errou. Errou em umas coisas, acertou em outras. Né? Por exemplo, uma coisa na qual eu acho que ele acertou foi quando ele disse que o São Paulo precisava arrumar o caminho certo, quando o Aguirre saiu. E que ele disse assim, o São Paulo tem um DNA e tem que voltar a mostrar esse seu DNA, que é o futebol vistoso. E, de fato, esse é o DNA do São Paulo ao longo das décadas. E naquela época, a diretoria, no caso ele, entendiam que o André Jardine era o cara para fazer isso, porque era mais ou menos o que ele fazia na base. Ele era muito elogiado, eu elogiei e tudo, mas na prática não aconteceu. Mas foi uma das demonstrações de que ali se sabia o que fazer, ou para onde se queria ir. Hoje não. Mesmo a contratação do Rogério não foi ação de quem sabia para onde queria ir. A única coisa que eles queriam era um nome forte para impressionar a torcida. Foi assim que São Paulo contratou o Rogério. Porque o Hernan Crespo é o mesmo motivo. Nome forte para... Olha, o São Paulo contratou um técnico argentino de grife. Foi isso que moveu esses caras. Aí o Crespo começa a ter o trabalho questionado, vou mandar esse cara embora porque vai cair. Traz quem? Ah, traz o Rogério. Pô, campeão brasileiro. E aí o Rogério vem, só que o Rogério tem convicções, né? E trabalha com elas. E esse é o ponto de discórdia entre aqueles que são a favor da saída e aqueles que são contra a saída. E eu já disse lá nos vídeos do ano passado e tudo. O Rogério tem convicções, ele fala que não abre mão delas e ele está certo. E ele está certo. Se ele tem um modelo de futebol na cabeça, ele vai trabalhar todos os dias para desenvolver um time para chegar lá. Trabalhar todos os dias para chegar a um resultado comum, nem sempre vai dar esse resultado no dia seguinte. Tá aí o Arteta no Arsenal, na terceira temporada, liderando o campeonato inglês. Pode até se ferrar aí, perder para o City e ser passado. Na terceira temporada, sendo que na primeira temporada que ele dirigiu o time era um horror, uma peneira, tomava gol pra cacete. Na segunda temporada isso foi equilibrado, mas o ataque não fazia gol. E aí agora na terceira a coisa foi ajustada, com o mesmo cara, porque ele tinha um rumo. E o Arsenal não ganha um título desde 2004. E talvez não ganhe esse, se o City estiver atropelando por cima. Mas é um trabalho que tem evolução. Então não adianta. Se o próprio São Paulo disse que não era o momento de gastar, que não tinha grandes objetivos e tal, é porque você vai esperar chegar no melhor momento. Aí tem a segunda bronca. Pô, porque ele escolheu os jogadores, ele desmontou o time. Bom, o Rogério deu uma entrevista no final do ano passado e disse: o clube não tem dinheiro, não pode manter um elenco caro, porque aquele elenco era caro. A gente vai ter que fazer dispensas e vai ter que trazer jogadores com potencial, mas que custem menos. Foi dito, pô. Quem não lembra disso, ou não se esforça para lembrar, calhorda também. Bom, dispensou lá uma série de jogadores e aí começa a se montar o time novo. Quando se diz o Rogério escolheu esse não é verdade. O Rogério sempre pediu características. Eu quero o velocista pelos lados, eu quero um lateral que saiba construir, entendeu? Que são convicções que ele tem. O povo tira não, o lateral construtor é uma convicção. Lá no Fortaleza, ele moldou o Lucas Crispim, que na boa fase do Fortaleza com o Rogério, era um jogador excepcional. Quando o Vojvoda assumiu, ele continuou jogando ali para o Fortaleza, um jogador excepcional, que fazia a lateral do campo. Ele era um cara que ia trabalhar no meio, fazia gol, batendo ali, infiltrando pelo meio, né? E o outro jogador que trabalhava ali do lado esquerdo, esqueci o nome agora, era quem vinha e ocupava aquela faixa ali. Era tudo treinado e desenhado, cara. Não tem invenção. Não tem chute. Agora, leva tempo. E o São Paulo não tinha dinheiro. Então, por exemplo, o David é um cara que ele gostava, mas ele sempre disse assim, vou sugerir quem faz essa função. David, tem aqui. Mas é óbvio que se ele pudesse contratar o Rafinha do Barcelona, ia contratar, pô. Certo? Essa é a ideia. Bom, aí você começa a trabalhar com esse elenco que é novo. Você tem que zerar o trabalho que estava sendo feito antes com as suas convicções. Aí você, ao longo do campeonato, primeiro campeonato do ano, você vai perdendo jogador todo dia. Chega um momento que você tem 15 fora. Como é que você faz
para organizar um time que tem menos 15 jogadores, sendo que quando esses caras voltarem, eles vão ter que estar dentro do mesmo pensamento. Então, você consegue passar para um, para outro, treina todo dia, mas aquilo demora para dar certo, cara. Esse modelo de futebol, esse modelo de jogo, onde zagueiro apoia a construção de jogada, onde lateral participa da armação, onde o volante atravessa o campo para trabalhar e onde o toque de bola é a referência do jogo, você tem que treinar muito. O Rogério usa os caras com as características, às vezes não tem. Pô, o lateral, o Igor Vinícius, que era quem melhor se dava dentro desse sistema, está machucado. Não voltaria tão cedo. E isso levaria tempo, mas quando isso tivesse concluído, o resultado apareceria. E tem gente que... O brasileiro é tão resultadista que ele não conta que no ano passado o Rogério chegou a 2 finais e é uma semifinal de um campeonato importante que foi a Copa do Brasil. Isso você não pode jogar no lixo. Não pode. Porque antes disso, o São Paulo ganhou um campeonato paulista com o Crespo, aproveitando muito do estilo de jogo que o Diniz ainda fazia, e com o Diniz liderou o Campeonato Brasileiro. Foi o máximo até ali, e depois perdeu a liderança. Antes disso, amigão, nada aconteceu no São Paulo. Nem com a Aguirre, nem com o próprio Dorival, nem com o Jardine, nem com o Cuca, nem com o Mancini, que ficou ali alguns jogos, né? Com nenhum desses, com o Dorival. Olha quem passou pelo São Paulo. Esse povo todo aí. Ninguém deu jeito nisso. O São Paulo não ganhou. O São Paulo ganhou em 2021 e chegou muito perto de ganhar no ano passado. Pô, mas o Rogério mudou o time contra o Palmeiras, tomou 4. É verdade, errou. Mas vai errar, pombas. Você tem times melhores que o São Paulo, que estão aí toda hora chegando à frente, tal, melhores que o Corinthians, melhores que uma série de outros times aí, que é natural que nesse momento disputem mais e levem mais vantagem nos torneios do que um time como o São Paulo. Estão mais preparados para isso. Então você chegar à final 2 vezes, Campeonato Paulista, que é um campeonato ainda importante, apesar dos estaduais serem aquilo que eu falo, não vale. E a Copa Sul-Americana, um torneio internacional, que foi o último que o São Paulo ganhou, tem a sua importância. E levaria o time da Libertadores, e poria dinheiro no cofre do clube. E a Copa do Brasil, que é o campeonato que melhor paga no Brasil, e o São Paulo conseguiu chegar até a semifinal. Ah, mas aos trancos e barrancos, porque teve o pênalti no Allianz. Não interessa, cara. Não é resultado que você quer? O resultado quase foi conseguido desse jeito. Só que como mudou tudo, você começa de novo esse ano. E acho que o São Paulo não ia conquistar nada esse ano, mas decretar na primeira rodada do campeonato que o São Paulo vai cair, isso foi decretado por muita gente. Ah, tem que trocar o Rogério que o São Paulo vai cair, porque do jeito que está jogando. Aí alguém me pergunta, mas não estava jogando mal? Tava. Mas jogar mal num processo de reconstrução é normal. É normal, desde que você tenha o norte. E o Rogério Ceni tem. E quando o Rogério Ceni assumir outra equipe, ele vai levar essa equipe para um patamar superior. E quando o Rogério Ceni ganhar um título de novo, pode ser que o São Paulo não tenha vencido ainda. Entendeu? E aí entra aquela mesma burrice da época da... Porque, veja bem, falei tudo isso do Rogério, mas disse que a diretoria contratou ele por ser o Rogério, não porque sabia o que ele ia fazer. Não sabia. Por isso que ela faz esse julgamento na hora de mandar embora. Ela não comprou a convicção do Rogério. Como não está comprando a convicção de ninguém agora. Dizem que o Dorival vem aí, não sei, mas... não está comprando, está colocando um bombeiro. E eu afirmo aqui, o time vai melhorar, claro que vai melhorar. É fator novo, é gente nova, é pensamento novo, é mente aberta. Vai jogar bem 10, 15 partidas, vai ganhar alguns jogos. Provavelmente vai escapar do rebaixamento. Eu acho que escaparia com o Rogério. Pô, como é que se decreta que o São Paulo vai cair? Você pode falar, não, acho que vai cair, mas vai cair, você decreta na primeira rodada do campeonato, na mesma semana que o Atlético Mineiro, que é um dos times cotados para título, perdeu 4 vezes seguidas. Ah, mas o Atlético... Pois é, mas perdeu 4 seguidas. 4 é o número de derrotas que o São Paulo, esse time horroroso, tem no ano. No ano. Se você não se deu o trabalho de fazer essa conta, fiz para você. São 17 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O aproveitamento do Rogério agora é 58%. Claro, ao longo do ano ele dilui. Mas é 58%. Esse time não perde. Presta atenção.
esse time joga mal, mas não perde, é um time que vende muito caro a derrota. Muito caro. O São Paulo perdeu para o Corinthians, no Paulista, perdeu para o São Bernardo, no Paulista, e perdeu para o Red Bull Bragantino, no Paulista. E perdeu só para o Botafogo agora. São as 4 derrotas do São Paulo no ano. Aí o Água Santa, para efeito de scout, é um empate. Os pênaltis servem apenas para que você determine a vaga. Não é na marcação de scouts de futebol uma derrota. Mas se você quiser colocar nas contas da derrota, ainda assim são 5, não é uma derrota, é um empate. Aí você tira dos 4 empates 1, ficam 3 empates e 5 derrotas, ainda assim, no global, você perdeu menos proporcionalmente do que o Galo, que é candidato ao título. Então o Atlético é candidato ao título e perde 4 seguidas. O São Paulo perdeu 4 do começo do ano até aqui e vai ser rebaixado. Ah, mas desse jeito. Mas quem é que disse que estará desse jeito daqui 6 meses? Aí o cara vem, não, botar 1 ano e meio assim. Não está 1 ano e meio assim. Não comprem qualquer bobagem que vocês ouvem por aí. Porque fazer frase feita é muito fácil, cara. Ou usada. Usar frase feita é muito fácil. Ou não ganha 1 ano. O último grande que ganhou foi o Palmeiras em junho. Pô, São Paulo fez um jogo espetacular contra o Internacional. O goleiro era ruim. Tava ganhando de 3-1, tomou um empate. O São Paulo fez um jogo espetacular contra o Fluminense no Morumbi. O Jandrei machucou, entrou o outro goleiro no jogo. O São Paulo virou o jogo no primeiro tempo, estava perdendo de 1-0, 2-1. Jogando bem. Jogando bem. Com o Fluminense jogando bem também. No final do jogo, uma vacilada 2-2. O São Paulo estava ganhando do time do Ceará. Jogando bem. Vacilou, tomou um empate 3-3. Você entendeu? O São Paulo naquele... desculpa, foi 2-2. O São Paulo, nesse jogo dos 2-2, o São Paulo fez mais 2 gols com o Caleri que não valeram. Lembra disso? Foram jogos que o São Paulo jogou bem. Agora, o São Paulo perdeu os jogadores e aí teve que fazer uma escolha. Se eu jogar no Brasileiro, na Sul-Americana, com quem tá aqui, quebrou o time, acabou. Onde é que tá mais fácil? Sul-Americana, é lá que eu vou. E o Brasileiro ficou descoberto. Aí perdeu a Sul-Americana. E aí o Brasileiro já estava descoberto lá embaixo. E aí o time para baixo, tem que se levar em conta, psicologicamente abalado, demorou para retornar. Mas aí retornou, fez alguns jogos mais ou menos, conseguiu fazer pontos para não cair, inclusive terminou em 9º lugar e foi para a Sul-Americana de novo. E por um fiozinho não foi para a Libertadores da América para a fase preliminar. Não são grandes resultados, mas você pegar a frase que alguém cunhou ali e falar, há 1 ano e meio é uma porcaria. Tinha gente que falava isso do Diniz. E não foi uma porcaria durante 1 ano e meio, no caso do Diniz. Tudo isso para dizer o seguinte, se vier o Dorival, o Guto Ferreira, o Lisca, daqui, eu falei que vai jogar 15 jogos bem, né? E vai começar a cair de novo. Mas talvez aí já tenha se salvado. Apostem comigo, vai ser a mesma coisa. Dorival é o culpado. Culpado dessa diretoria ruim, que não sabe para onde vai, que não é profissional. Nem ao ponto de dar uma entrevista para avisar que o Rogério Ceni está saindo. Nem para isso serve. Então, eu preferia ter mantido um cara com convicções, mesmo que ele estivesse tropeçando, apanhando, porque as coisas funcionam assim. Se o São Paulo tivesse mandado embora o Tele Santana depois da 5ª derrota seguida dele no começo de 92, ano da Libertadores, e o São Paulo quase mandou embora, a gente não teria a história que tem hoje. Mas precisou gente ir lá e falou, não, calma. E olha que o Tele, quando chegou ao São Paulo, para os mais novos, o Tele já tinha fama de pé frio, que foi a 2 Copas e perdeu, que era no máximo vice-campeão. Tá, isso está em livro, gente. E está na história. E foi esse cara que construiu o São Paulo que existe hoje. Porque ele mudou o patamar do São Paulo. Algumas figuras ao longo da história mudaram o patamar do São Paulo. Leônidas da Silva mudou o patamar do São Paulo. Roberto Dias mudou o patamar do São Paulo. Henri Aidar mudou o patamar do São Paulo. O Paulo Machado de Carvalho mudou o patamar do São Paulo. Rubens Minelli mudou o patamar do São Paulo. Serginho ajudou a mudar o patamar do São Paulo. Pedro Rocha. Cilinho. Tele Santana. O maior de todos.
E a gente não teve paciência porque alguém decretou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro que o São Paulo vai cair. Pode ser que caia. E talvez a culpa não seja do Dorival ou de quem quer que venha. O elenco é fraco. O São Paulo não tem dinheiro. Porque também é mal administrado financeiramente. São Paulo hoje é uma grande bagunça. E eticamente, moralmente, hoje o São Paulo morreu. Depois de ter chamado o técnico para atender um pedido da torcida, que ontem sequer conseguiu vaiar o técnico. Eu confesso que ontem eu fiquei esperançoso, porque, cara, a vibração no estádio estava interessante. A vitória foi muito comemorada. Parece que as pessoas tiraram um peso, e talvez o time tenha tirado também, e talvez isso servisse de chave para virar e começar a melhorar. Hoje, vários jogadores do elenco foram despedir o Rogério lá. Vários fizeram postagens para agradecer o trabalho do Rogério. O Marcos Paulo ontem foi abraçado, ele falou bem do rapaz, né? E a gente ficou aí nessa conversinha de o Marcos Paulo. O cara tem muito para crescer e foi um cara que soube reconhecer no final a importância que o Rogério teve para ele. E talvez o que ele tenha aprendido agora ele leve para a vida e não faça mais. Então são coisas que vão se perder. O São Paulo sempre foi um clube de construção, de trabalho diário, de vencer desafios assim. E está virando essa página sem deixar terminar. O Dorival, eu estou falando do Dorival porque ele é o plano A. Quem vier agora não é o técnico que o São Paulo quer para fazer anos de trabalho. Isso é ruim até para quem vem. Tira do rebaixamento, aí o ano que vem a gente vê quem vai fazer, recomeça de novo. Isso é ridículo. Esses caras já tinham que ter aprendido isso antes. Né? O Júlio Casares hoje, um cara até que eu achava de boas ideias, competente na profissão dele, um respeitadíssimo profissional de marketing, é um péssimo presidente. Principalmente porque não assume a responsabilidade que tem. E o diretor de futebol de São Paulo é uma piada. Isso não é uma ofensa pessoal. Esse é um cara, trabalhador, trabalhou no jornalismo, cara inteligente, bem articulado, conversa bem, simpático, mas é de clube. É da feijoada do sábado. É da piscina que está faltando água. Não é esse profissional de futebol, cara. É torcedor que se aproximou da diretoria, que quer ajudar, não duvido que queira ajudar, mas não é profissional. Não tem estofo para isso. Nenhum deles deu entrevista, nenhum deles apareceu para falar por que mandou o Rogério embora. Eles não sabem. Eles mandaram porque uma parte da torcida pediu. Foi por isso. E vão contratar alguém que eles acham que a torcida vai gostar. E se esse técnico livrar o São Paulo de rebaixamento, como eu acho que vai livrar, aí eles vão prorrogar o contrato, o cara vai começar o ano mal, aí vai ser mandado embora porque 3, 4 resultados ruins. E o São Paulo vai passar mais um ano sem ganhar. É triste. Valeu, gente.